Olá pessoal, a atividade de vocês de hoje é sobre radiciação. Na primeira questão, você observa aqui que você tem várias raízes uma dentro da outra, certo? Então isso aqui é uma radiciação com múltiplos radicais. O que é que você faz para resolver esse tipo de questão? A gente vai precisar de uma propriedade que tem no conteúdo explicativo, mas eu vou trazer aqui em forma de lembrete, certo? Que é justamente a seguinte. A radiciação com múltiplos radicais, ela diz o seguinte: se você tem uma raiz mésima, vamos dizer assim, de uma raiz enésima de um número A, então isso vai se transformar numa raiz só e você multiplica os índices de radiciação. Isso aqui está para 2, certo? Mas esse com 2 te permite expandir para 3, para 4, para 5. Então isso aqui não se limita somente a 2. Mas com esses dois você consegue mostrar que vale para qualquer quantidade de índices que você tem aqui. Por exemplo, você tem a raiz quadrada da raiz quadrada de 3. Então, os índices não precisam aparecer, né? Quando eles são 2, eles não aparecem. Então, vai ficar 2 vezes 2, que é esse índice vezes esse. Então, vai ficar a raiz quarta de 3. Claro, se tiver alguma raiz quadrada que dê para você tirar, você tira. Como, por exemplo, aqui na primeira questão, você consegue tirar essa raiz quadrada de 64. Então, você pode extrair ela e fazer o processo com as outras 3 raízes que vão ficar. Outro exemplo, você tem a raiz quinta da raiz cúbica de 19. Então, isso vai virar uma raiz só, né? Onde você multiplica o 5 pelo 3, os índices aqui, e fica 15. Então, fica a 15ª raiz de 19. Outro exemplo, veja que com 3 também vai dar certo, certo? Com 4, com 5, não importa quanto você vai usar. Você vai repetir aqui o seu radicando, vai transformar tudo num radical só e vai multiplicar os índices de radiciação. Aqui você tem a raiz 11, a raiz quadrada, né? Não tem índice, então é a raiz quadrada de índice 2. E aqui você tem a raiz oitava. Então vai ficar 11 vezes 2 vezes 8 e dá 176. Então aqui é a raiz 176 de 36. Segunda questão. Calcule o valor da expressão raiz cúbica de 1 mais raiz quadrada de 49. Esse é o clássico tipo de questão que você resolve de dentro para fora. Ou seja, você vai pegar essa raiz que está mais interna, resolve para depois resolver outra raiz. Por exemplo, digamos que você precise calcular o valor da expressão raiz cúbica de 13 mais raiz quadrada de 196. Qual é a ideia? Você vai primeiro resolver a raiz quadrada de 196, somar o resultado com 13 e extrair a raiz cúbica. Então, 196 ele não é primo, né? Você fatora ele, extrai a raiz quadrada, ele vai ser 14 ao quadrado pela fatoração. Você vai extrair a raiz quadrada dele. Se ele é 14 ao quadrado, a raiz quadrada dele é 14, né? E aí você soma o 13 com o 14, que vai dar 27, e a raiz cúbica de 27 é 3. Por que 3? Porque 3 vezes 3 vezes 3 dá 27, certo? Eu pulei esse passo a passo aqui, porque a gente já viu isso em outras várias questões. Então, para o vídeo não ficar muito longo, eu resolvi pular essa parte, mas você pode observar lá na explicação digitada quando você estiver lendo. E é seguindo esse exemplo que você resolve a segunda questão. Na terceira, você tem o seguinte: escreva as expressões a seguir sob a forma de um radical. Então, como você pode ver, você tem várias raízes aqui que estão alinhadas, né, com múltiplos radicais. E o que você vai fazer é justamente aplicar aquela mesma propriedade que você usou lá na primeira questão, né, que é justamente essa daqui. Você vai multiplicar os índices de radiciação, né, não importa quantos eles sejam, tudo num radical só. E o seu radicando permanece, claro, a não ser que você tenha alguma raiz que dê para tirar. Quarta e última questão, calcule. Então aqui ele tem 3 itens, né, que ele pede para você calcular. A raiz cúbica da raiz quadrada de 64. A raiz quadrada da raiz quadrada de 81. E a raiz quinta da raiz quadrada de 1024. Então nessa questão o que você vai fazer é aplicar novamente aquela propriedade da radiciação com múltiplos radicais, mas você também vai calcular o valor da raiz que você obteve. Então digamos, aqui um exemplo. Você tem a raiz quadrada da raiz cúbica de 729. O que você vai fazer? Você fatora o 729, né? Lá no caso, você vai fatorar cada número que você tem na questão. E aí, você tem o seguinte. O 729 vai ser 3 elevado à sexta, certo? Quando você fizer a fatoração. E aí, quando você for fazer o processo de radiciação com múltiplos radicais, você vai ter aqui a raiz, né? O 2 aqui, já com a raiz quadrada, multiplica o 3. Fica a raiz sexta de 3 à sexta. A raiz sexta de 3 a sexta é o próprio 3, né? Já que o expoente é igual ao índice de radiciação, eles se anulam, digamos assim, e você fica só com 3 como resultado, certo? A ideia é justamente essa para você resolver essa questão. Então, a propriedade que você tem que ter em mente para resolver é justamente essa.
Só para reforçar, então, digamos aqui, você tem aqui raiz quadrada de raiz quadrada. Eu deixei aqui o índice, certo? Só para deixar mais claro que é o 2, mas quando ele não aparece, é o 2. Mas não precisa aparecer quando for raiz quadrada. Então, depende, digamos aqui que você tenha 170, 780, tanto faz 230. E aí os seus índices, veja que eles são multiplicados, certo? Digamos, a raiz 7 da raiz nona de 230 vai ser uma raiz só de 7 vezes 9. 7 vezes 9 é 63, né? Então vai ser raiz 63 de 230. E isso vai valer para qualquer base que você pegar, certo? Aqui, maior que zero. Eu não vou entrar nas bases negativas, porque pode ser que o índice seja ímpar ou seja par. Então, se ele for par, não dá para tirar do número negativo. Mas o que é importante aqui é que você entenda a ideia. Por exemplo, raiz 13 da raiz nona de 440. 13 vezes 9, né? Você multiplica. E aí 3 vezes 9 é 117, então fica raiz 117, 440. E como você pode observar, isso não vale só para 2, vale para 3 também. Então, se você tem outros índices aqui, sei lá, vamos pegar o número 105, por exemplo. Aí você tem a raiz oitava da raiz oitava da raiz sétima de 105. Então você repete o radical, né, e o radicando, só um radical agora, e multiplica os 3 índices de radiciação. 8 vezes 8 vezes 7, que dá 448. Certo? E é seguindo essa ideia que você resolve essa atividade. Você só precisa ter em mente essa propriedade aqui, que ela vai te ajudar a resolver todas as questões. Certo? Com isso eu finalizo a explicação. Espero que vocês tenham compreendido e até a próxima.